E deixa eu te perguntar, depois que você viu que o negócio dava certo mesmo, como que foi esse processo para você estruturar isso para você se alavancar? Que você falou que começou a fazer 3 por vez. Mas aí, pô, equipe, dinheiro, estrutura, processo, exige uma puta... Quando começa a dar certo, o dinheiro já as pessoas querem. Carlos, tenho 50 mil aqui. Tem um apartamento. O cara que te chama pra cerveja, não é você mais, né? Nada como uma prova social, né? Eu falo isso quando eu faço assessoria pro pessoal, às vezes eles, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho investidor. Então eu falo, você vai precisar acertar aí segue bem certinho, aplica o método que eu ensino aqui, porque dando esse certo, você passa a ter portfólio para conseguir o investidor. Então, às vezes o teu primeiro investidor, e quando a gente fala investidor, as pessoas pensam na bolsa de valores. Cara, teu pai, teu primo, colega de trabalho, qualquer um que tem ali um dinheiro que acredita no negócio, vira um investidor teu. Igual você falou, né? Você convidou um amigo para uma cerveja. É isso. Deu certo, você comentou com mais um, o cara fala, pô, vou entrar no próximo aí, quando tiver um me avisa. E aí vai começando a acontecer assim. Agora, como estruturar realmente é algo que é complexo. Fazer 3 obras de uma vez toma bastante tempo, né? É algo que é difícil escalar. Outro papo, né? É um pouco difícil. Deixa de ser uma brincadeira ali pra você ganhar um dinheirinho pra ser realmente um negócio que pode te dar problema, pode te dar dor de cabeça e, né? Exatamente. O que você consegue conciliar é assim, que não começam os 3, por exemplo, como eu estava fazendo, exatamente no mesmo dia. Então você tem uma folguinha e aí a mesma equipe você consegue usar. Uhum. Então o pedreiro começou em no outro está o eletricista terminou, vai o encanador, aí o eletricista vai para o primeiro, aí terminou o pedreiro, vem o pintor. Então você com uma equipe, você consegue ir alternando eles. Então você consegue ir fazendo. E você não precisa por exemplo, o pedreiro o tempo inteiro ali na obra. Às vezes ele vai ter trabalho 2 semanas, daí ele sai, porque agora vai trabalhar o pintor. E aí, não tenho nenhuma obra contigo agora, ele vai fazer uma outra obra dele. Por isso que eu não faço o contrato CLT com o pedreiro. Eu deixo ele livre, faço um contrato por empreitada mesmo, porque é até melhor para ele fica livre para fazer outras obras. Só que esse aí ele já sabe que eu sempre tenho alguma coisa, então ele não pega, por exemplo, para construir uma casa. Porque para ele não vale a pena. Ele prefere ficar pegando reforma e girar mais. Reforminha dá um bom dinheiro, do que ele ficar preso, às vezes, 1 ano, 1 ano e meio numa casa. E na reforminha ele consegue pegando várias também. Uhum. Ele já vai estruturando a equipe. Então eu trabalho muito com o pessoal assim, contratando por empreitada, vou rodando eles nas obras e funciona muito dessa forma. E você atende só Curitiba hoje fazendo isso? Com os meus imóveis próprios só em Curitiba, por questão da supervisão que eu falei. Aí você montou uma equipe lá, montou um time de confiança já, né? Que você consegue acompanhar. Exatamente. Tanto que eu tô aqui em São Paulo, agora eu vou ficar até sexta-feira aí e tá rolando obra lá. Então eu consigo hoje me dar o luxo de não ficar o tempo inteiro na obra, porque eu já tenho uma equipe muito bem estruturada. E de fazer vários imóveis, às vezes eu não preciso nem... Eu mesmo faço os projetos, né? Tem que ter o projeto, responsável técnico, você precisa de aprovação de síndico, quando é em prédio, né? Tem lá uma norma que você tem que seguir. E eu chego pro pedreiro no apartamento, ele já vai falando e ele já sabe o que tem que fazer. Porque eu criei realmente meio que um padrão assim, da reforma. Os materiais vão mudando um pouco, porque eu vou olhando muito também para a questão de preço. Às vezes você pegou alguma coisa em promoção, às vezes... Então sempre tem que ser um material de uma qualidade boa, num acabamento neutro para agradar todo mundo e que assim que aquela coisa que não tem erro, né? Que a pessoa vai gostar. Então porcelanato cinza acetinado, né, com a borda retificada. É difícil alguém não gostar. Agora você vai para um polido marmorizado, já vai ter alguém que fala, não gosto. Então vai procurando fazer um nicho na parede do banheiro lá dentro do box. Então é um detalhezinho que eu sempre faço. Nos imóveis antigos não existia isso. E aí o pedreiro já sabe. Ali vai fazer o nicho, né, Carlos? Tá. A cozinha aqui não reveste tudo. Daqui a pouco não precisa nem fazer projeto mais. O cara já sabe. Cara, vai lá, faz o padrão. Os projetos estão ficando cada vez mais simples, assim. Basicamente eu faço quase um croquis para ele só. Eu falo, esse aqui vai ser naquele esquema do outro lá, tá bom. E vai sendo assim. Tem algum tipo de imóvel que você prefere? Tipo casa, apartamento? Apartamento, mas pelas oportunidades que eu tenho dentro do mercado de Curitiba, né? Em São Paulo, aqui eu também iria para apartamento, sem dúvida nenhuma. Porque tem alguns fatores, né? A reforma é mais barata, mais rápida e é mais fácil você precificar apartamento do que casa. Tem mais comparação, né? Pelos outros. Você pegar aqui, sei lá, vamos pegar Alphaville ali. Você andando ali, você olha as casas. Você não tem ideia qual o valor da casa. Se o cara te falar que é 20 milhões ou que é 10 milhões, você acredita. E como você compara uma com a outra, né? Tipo, uma pode ser 10 e outra pode ser 15.
Exatamente. Aí você fala, não, mas tá perto. Mas não, são 5 milhões. Exatamente. E já apartamento não, é uma coisa um pouco mais commodity, né? Tudo, a planta é igual, né? O que muda é o que tá lá dentro, né? Eu até comentei isso uma vez no episódio do Piero, né? Porque o Piero, ele também prefere apartamentos. E é interessante porque o apartamento também, quando você é bom de reforma, você consegue fazer ele se destacar muito mais fácil dos outros, né? Porque você já sabe, você é arquiteto, você faz reforma, então você vai reformar muito melhor do que uma pessoa normal. Sim, sem dúvida. Automaticamente, o parâmetro dos outros imóveis vai ser mais fácil pra você, né? Só tem imóvel ruim ali, pô. Você chega, faz uma puta reforma, coloca um monte de coisa legal. Chega com uma equipe de audiovisual lá pra fazer um conteúdo. Fica até meio desonesto. Vou ser sincero, a competição, né? Aqui um pouco daquilo que a gente tava falando, de que tudo que é aquilo que você não pode mudar tem que ser bom já, né? E a planta é uma das coisas. Essa né? frase a planta é do muito boa, apartamento, né? Você só muda o que tá lá dentro. Então a comparação com os outros fica até melhor, né? Você tem o base para comparar para saber o que vai vender e o que não vai, né? Tem algumas frases que eu falo sempre, que é essa aí, o que você não pode melhorar já tem que ser bom. O lucro na compra, isso também é algo que é muito... Essa é padrão, né? Não adianta você falar, eu gostei do apartamento, a localização é boa, tá, não tá tão barato, mas depois eu vendo mais caro. Não. E aí vem a terceira frase, que a venda é no preço do mercado. Você não inventa preço. Você não fala, não, mas esse aqui ficou muito mais bonito, então ele vai valer muito mais. Às vezes sim, você consegue um pouquinho a mais. Mas assim, não, o preço do mercado diz que é 400 mil. Mas para eu ter o lucro que eu quero, eu preciso vender por 500. Esquece. Teve um cara da MyBroker contando pra gente, né, que o cliente não tava vendendo um imóvel dele, porque ele tava falando que o piso era de pau Brasil. Aí tinha que vender naquele preço, porque pô, o piso é de pau Brasil. Só que aí o perfil comprador vai ter a mesma visão, entendeu? E aí é um fator interessante, que é a questão da estratégia da reforma. Não adianta eu colocar uma torneira de 5 mil reais. Porque uma que, assim, às vezes a pessoa nem vai perceber que aquela torneira é de 5 mil reais. Outra, ela pode nem gostar da torneira. Fala, nossa, eu gostei do apartamento, só quero mudar essa torneira, velho. Aí você gastou 5 mil reais. Então, vai em coisas básicas que tem qualidade e tal. Eu falo muito assim, compra na internet, não precisa ser de marca muito conhecida, muito famosa. Só saiba que não vai pôr uma torneira de plástico lá, ruim, né? Ou uma que enferruja e tal. Pega uma torneira legal, boa, às vezes eu já fui testando algumas marcas, então já tem algumas marcas que eu sei que eu compro na internet e funcionam super bem e não tem problema. Que eu tenho até na minha casa, assim, para testar e falar, não, isso é bom mesmo. Mas acabamento de registro. Você vai comprar o acabamento de registro, um material de construção aí de uma marca mais conhecida, vai pagar lá, sei lá, 100 reais. Você acha por 15, às vezes comprando no Mercado Livre, uma coisa assim. Então, são economias que você consegue fazer de coisas que a pessoa depois olha e ela não vai perceber muito a diferença. Não vai chegar valor, né? Assim, não sendo algo ruim, que o cara foi fechar o registro, quebrou o negócio. Tem que ser funcional só, né? Funcional, tem uma qualidade, mas é que na verdade você está tendo desconto por não pagar pela marca, pelo design, mas escolha algo que é legal, que é bonito, você consegue ter uma economia. Você trabalha com orçamento apertado. Aquela coisa de que a obra sempre custa mais, porque muitas vezes a culpa é de quem está fazendo, né? O cara começa a aumentar. Vou colocar aqui um porcelanato. Isso aqui é só 15 reais a mais. Aí na hora que ele pega, ele vê o 15 reais a mais, vezes não sei quantos metros, vezes ele já estourou em 2 mil. Aí ele vai lá no rejunte. Eu ia pôr aqui esse, agora eu vou colocar o outro da outra marca, vou pôr um rejunte epox. Aí já gastou mais. Então, pequenas decisões que você vai relevando, no final é o que dá aquela frase. A obra sempre custa mais caro. Na verdade, você não seguiu o que estava planejado. Então, faz um plano, faz um orçamento. E aí, o que eu falo assim, o que é o mais difícil da obra? Seguir projeto e o planejado. É o que o pessoal não consegue. Por isso que sempre leva mais tempo. É porque nem projeto tem, sempre... né? Também tem Geralmente. isso. Também tem isso. Se você não tem projeto, você não sabe o que tem que fazer. Se você não sabe o que tem que fazer, você não sabe quanto vai custar. Você vai só reagindo às coisas, né? Exatamente. Você tem que ter um projeto. Aí vamos supor que não, esse piso realmente vai ficar um diferencial, é 15 reais a mais. Aonde eu vou economizar isso agora? Então eu sempre olho com um orçamento fechado. Eu gastei mais 2 mil aqui, eu preciso salvar 2 mil em algum lugar. Então você sempre está trabalhando. Que aí o que foi bom a parte que eu trabalhei em controladoria lá. Tudo tem motivo. Tudo tem um motivo. Tudo você usa, né? Exatamente. E nesse caso você tem uma vantagem por ser arquiteto, né? Você já tem uma economia de projeto aí que você mesmo faz, né? E essa conta fecha se tiver que contratar um arquiteto? Fecha, porque eu falo assim... Fecha, só me contratar. Os arquitetos até às vezes ficam bravos quando eu falo assim, porque o projeto que você precisa pedir para essa reforma não é um projeto completo de interior, com acabamento tudo detalhado, aquele projeto executivo completão. Você não precisa desse nível de projeto.
Você precisa, falando dentro da linguagem de arquitetura, um anteprojeto. Vai trocar o revestimento ali, a parede aqui vai sair, vai trocar esse acabamento e acabou. Não precisa fazer, às vezes, um 3D e tal. É um projeto muito menor, muito mais rápido e, por consequência, ele é muito mais barato. Até porque se for complexo, vai ser mais caro e já não vai valer a pena. Então isso é até algo que eu ensino, que tipo de projeto que você tem que pedir, porque eu tenho muitas pessoas que eu dou assessoria, não são, né, arquitetos, engenheiro, nunca tiveram contato. Querem começar. Investidor que quer aprender por hobby, ou porque acha interessante, quer diversificar investimento e tal. E eu falo o que você tem que pedir de projeto, o que você precisa ter na mão lá na obra para que a coisa aconteça, para você aprovar com o síndico, se for num condomínio, né, quanto é que o que você tem que pedir, porque às vezes você chega num escritório de arquitetura, ou se você for contratar um engenheiro, também pode contratar, você vai falar, eu quero um projeto de uma reforma. O cara vai vir com um escopo completão, né? Ele fala, nossa, eu vou fazer um negócio. E aí você tem que falar assim, mas só que tem um detalhe, eu não preciso desse completão, eu preciso só isso aqui. E aí é muito menos trabalho. Então o projeto fica muito mais barato. Você consegue. Então por isso que eu falo que é interessante quando eu tenho muito hoje assessoria de arquitetos, de engenheiros também, e eles aprendem isso e acabam oferecendo o trabalho para outras pessoas. Projetos para house flipping, né? Tipo, sou especialista em house flipping agora. Então, no primeiro momento, talvez tenha alguém me ouvindo agora e falando assim, nossa, o que esse cara tá falando, né? O projeto simples, não tem projeto... Porque o arquiteto fica revoltado. É só um projetinho. Aqui, nesse caso, realmente é quase isso, sabe? Então, mas depois que a pessoa entende... É só um desenho. Depois que a pessoa entende qual que é o conceito, ela entende o que eu tô falando. Você realmente não precisa uma complexidade, porque um projeto muito completo, tal, ele demanda tempo. E aí, tempo... Mas ele só tem essa visão porque ele fez engenharia primeiro. Senão ele ia querer fazer um projeto de arquiteto, velho. Não é possível. Mas são poucos arquitetos que têm essa visão de fazer o projeto simplificado, né?